Mas olhando agora para a seleção de maneira geral, a gente falou muito de Neymar, falamos um pouquinho sobre Ryan. Papa, para você, qual foi a grande surpresa dessa seleção? Foi o Pedro tá fora e o Ryan tá dentro. Aquela lista que eu tinha mandado com o nome do Ryan errado tava certa, né? Tava toda, bateu a lista toda tava certa. Depois eu conferi, a lista tava certa. Que loucura, né? Que vazamento e tal, né? Tava Ryan com Rian, nome Rian, com Y só, Rian. Eu acho que, cara, eu não sou contra a convocação do Ryan, acho ele um excelente jogador. Eu sou contra o Pedro não tá nessa lista. Eu, sinceramente, acho que o artilheiro do Campeonato Brasileiro tinha que ser valorizado. Tá voando. Teve lesão ainda por cima, né? Eu acho que o Pedro foi injustiçado, cara, porque ele vem de uma recuperação aí de uma lesão séria, teve vários problemas, ainda assim voltou a se destacar, tá jogando muito, é o artilheiro do campeonato. Eu acho que faltou valorizar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas lá fora tem vários jogadores que estão muito bem. Mas, para mim, eu não vejo ninguém com a qualidade do Pedro. Não vejo, não tem ninguém. A disputa do Pedro não era com o Ryan, não, Papa. A disputa do Pedro era mais com o Igor Thiago. Com o Igor Thiago, na prática. Eu sei, mas eu tô dizendo assim, chamou o Ryan. E aí você, óbvio, tudo bem. Cara, eu acho que... ele é Não, eu tô falando no total, ali, no número... Acho que a disputa do Ryan era com o Antony, tá? Que não chegou a ser convocado. Eu não acho nem que era com o Igor Thiago. Eu acho que era a disputa do Pedro, realmente era com o Igor Thiago. Não dá pra gente saber com quem que era. Ele quis levar 9-9. Função. O Ryan faz a ponta direita. É uma ponta direita. Não, você não tá entendendo o que eu quero dizer, cara. Eu não acho que tem uma disputa direta entre um e outro ali, ele, João Pedro. Eu acho o seguinte, decidiu levar o Igor Thiago. E aí, quando ele decide levar o Igor Thiago, ele leva o Ryan, por quê? Porque o Ryan, você falou muito bem, ele faz a função também de ponta. Então você tem um cara que faz mais uma função. Não que ele tenha entrado na função do Pedro. Estou explicando o seguinte, ele decide levar o Ryan, e aí você já ocupa mais uma posição desses 9 jogadores que ele está levando. E aí sobraria uma briga do Pedro, talvez com o Igor Thiago. Ok, eu levaria o Pedro. Eu acho que o Pedro... não só nesse momento, acho que o Pedro tem mais qualidade do que qualquer outro que está ali convocado, tá? E não à toa foi convocado, jogou a última Copa, é experiente. Eu, sinceramente, teria levado o Pedro. Me surpreendeu, eu realmente achava que era mais fácil e o Pedro até do que o Lucas Paquetá. Me surpreendeu, sim, o Lucas Paquetá tá e o Pedro não. Outra situação, o Alexandro, que eu já falei aqui, mesmo eu sendo Flamengo, eu não acho que o Alexandro estava merecendo. O Alexandro não vem bem. O Alexandro, eu achei que ele não ia estar nessa lista final. Estava até surpreso ali quando fiquei surpreso quando saiu o nome dele. Falei, cara, não tem como, né? Ele não está bem. Então, e aí, fora isso, já não é um jogador jovem, né? Assim, não é jovem. É experiente, ok. Mas de experiente ele já está levando alguns. Então, eu sinceramente me surpreendi muito desses jogadores todos do Flamengo. Me surpreendi muito do Alexandro estar na lista final e do Pedro não estar, e do Paquetá tá na lista com o Pedro não. Tá? Então, eu sinceramente acho que ele escolheu até muito bem a seleção. O goleiro, eu acho que ele mandou muito mal de levar o Everton, não levar o Fábio. Tinha que ter levado o Fábio, tá? Mas nunca teve cogitado. Mas eu vou insistir em falar aqui. Para mim é uma injustiça muito grande o Fábio não estar nessa... Levar o Everton e não levar o Fábio é uma injustiça muito grande. O Everton não é nem perto do que é o Fábio, independente, esquece. Se ele está levando o Alexandro, Danilo, jogadores com a idade avançada, sei que o Fábio tem muito mais, mas o goleiro tem uma longevidade maior. Se ele está levando outros jogadores experientes, com idade avançada, por que não levou o Fábio? Levar o Everton é uma afronta. Tá? Levar o Everton e não levar o Fábio é uma afronta. O Fábio é muito melhor que o Everton. Eu posso deixar vocês opinar, óbvio, vocês vão opinar aí, não sei. Mas eu acho o Everton muito inferior ao Fábio. Tá? Em qualquer fase da vida dele, em qualquer fase do mundo. Tá? Porque o Alexandro, existe essa discussão dele ser realmente um jogador mais cascudo, de poder ser líder, só que assim, o futebol dele hoje não justifica muito a convocação. Isso não é o caso do Fábio. O futebol do Fábio justifica e muito convocação. Assim, pra mim, a minha lista pessoal não teria nem Ederson nem o Everton, tá? A minha lista teria Alisson, Fábio e Everson. Pra mim, são os 2 melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Perfeito. Pra mim, passa pelos 2. Meus goleiros, hein, John? Meus goleiros. Eu não acho... Perfeito. E olha que eu não acho o Everton ruim, não, tá? E se fosse pra colocar na pré-lista, pra mim o Everton pode estar nessa pré-lista, porque isso pode acontecer de um jogador se lesionar, pode acontecer de um goleiro, acontece, tudo bem.
E aí Levaria ter o o Everton Kaique na Bruno lista é também? bom, porque é um cara cascudo, é um cara que já fez Copa, não é um goleiro ruim. Obviamente, todo goleiro tem a sua fraqueza e a sua força, né? Todo mundo tem o seu lado positivo e negativo por característica. Mas pra mim, em fase, o Fábio e o Everson têm fases melhores do que o Everton e do que o Ederson também. O Alisson, ele vai por ser quem ele é, mas ele ainda também é uma incógnita. Vamos lembrar, né? O Alisson está voltando de lesão. A gente não sabe como ele vai voltar. Eu acho que por isso que o Everton foi, tá? O Everton Bem foi provável. trabalhar, mas o Everton, vamos lá, gente. Assim, eu acho um devaneio o Everton, tá? Com todo respeito. O Everton saiu do Palmeiras porque já não dava mais. Já não tava bem. Já tinha caído muito o rendimento dele. E nem pegador de pênalti ele é. Né? Ah, pegou o pênalti lá na É surreal, Olimpíada. Raíza. É Mas surreal. ao longo Essa dos do últimos Everton é anos, surreal. assim, mas óbvio, o Everton foi muita influência do Tafarel. A escolha foi totalmente do Tafarel, né? Com o aval do Ancelotti, mas foi uma escolha do Tafarel, um goleiro que trabalhou durante muito tempo com o Tafarel, estava na última Copa do Mundo. E aí o Ancelotti fala na entrevista coletiva que eles optaram por experiência, né? O Everton vai por experiência, mas o Alisson é experiente, o Ederson é experiente. Você precisava dessa questão para levar Então, o Everton. Mas eu acho que o né? ponto talvez seja Eu exatamente acho que o Everton pode jogar. Sim, eu acho que vai acabar jogando o Everton, mas não tá bem também. Não é um grande goleiro hoje. Pois é. O auge do Everton passou. Fábio e a gente falou muito pouco do Everson. O Everson do Galo, ele vem muito bem. O Everson estaria na minha lista. E a gente falou pouquíssimo dele. A gente falou muito do Fábio com razão. E o Fábio e o Everson são melhores hoje que o Everton e que o Ederson. O Ederson que vive um mau momento lá, sendo até colocado para banco, né, na Turquia. E o Everson e o Fábio, pra mim, estão à frente dele. O cara falando do Carlos Miguel. O Carlos Miguel é outro que tá catando muito. Carlos Miguel tá é outro. Pra mim, poderia estar na pré-lista, não seria um absurdo. O Carlos Miguel poderia. Assim, o Everson, se ele tivesse no Rio e São Paulo, ele ia ser muito mais falado. Essa é a realidade também. É um erro nosso. O Everson seria muito mais falado se estivesse no Rio ou em São Paulo, com certeza.